enfim, que houve essa tentativa de golpe. Há quem diga que ela não chegou efetivamente a ser colocada em prática, então aí não haveria crime. Tua primeira análise aí sobre esse tema. Vou fazer um comentário bem geral, porque vou te confessar uma coisa. Eu tenho grande dificuldade de entender por que esse tipo de tema surge nesse momento, depois de 2 anos de um governo que não conseguiu apresentar absolutamente nada na sua performance, dessa maneira, com essa virulência, com essa cobertura. Isso já me incomoda desde o início, porque mesmo que tenha acontecido alguma coisa, e parece que aconteceu, ela me parece que o tamanho que ela tem, a dimensão que ela tem, não é essa que está sendo dada, né? Eu sempre tento fazer referência a outras passagens históricas. Eu nunca me esqueço da 2006, o capítulo dos aloprados, no período em que o presidente Lula era presidente, e havia disputa pelo governo do estado, e o Aloysio Mercadante queria ser governador, e aí um grupo lá de gente que faz qualquer coisa, que tem sempre em qualquer governo, tem sempre pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa, né? Dispostas a tudo, que são os aloprados, como disse o próprio presidente naquela ocasião, quase 20 anos atrás. Também havia aloprados no governo Bolsonaro, como há em qualquer governo. E acho que se houve realmente tudo isso que está sendo apresentado pela Polícia Federal, desse jeito, não passa de um movimento de aloprados, porque para você realmente fazer aquilo que está dizendo que foi feito, praticamente realizar uma coisa dessa, você tem que ter uma capacidade de inteligência, de operação, de organização e de liderança que não havia naquele governo, e muito menos nesse grupo. Agora, indiciou-se todos os principais ministros, inclusive o presidente do partido, do qual ele nem era presidente do partido na época, vamos combinar, né? O Rodemar não era. Em 22? Já era verdade. Já era. Então a gente já colocou todo mundo, já incorporou o partido junto. E então, assim, eu acho que é muito mais um movimento político do que realmente uma investigação séria e técnica para rever aquilo que foi feito na história. Então, eu acho muito ruim que aconteça isso. Eu acho que se continuar com as tensões que estão colocadas, se forem eventualmente querer prender o presidente, é muito ruim para todo mundo. É ruim para a democracia, é ruim para quem acusa, é ruim para o presidente Bolsonaro, é ruim para todo mundo. A gente deveria estar indo no caminho inverso. Então, é só esse o comentário que eu tenho, Renato. Eu não vou entrar no mérito, tem gente mais competente para falar sobre isso. Eu confesso a você que acho que, como milhões de brasileiros, esse assunto vai cansando a gente, porque o que a gente deveria estar preocupado é com a performance do atual governo, que já tem 2 anos, a metade do mandato, e não tem nada para apresentar. Acho que é isso que deveria ser o motivo da nossa discussão. Muito bem. Jean Turco, acrescentando nomes àquela lista que eu falei anteriormente, temos o Alexandre Ramagem, que é ex-diretor-geral da ABIN e que hoje é deputado federal pelo PL. Ramagem, que era uma tentativa do Bolsonaro para ser o chefe ali da Polícia Federal, né? Acabou não podendo fazer essa indicação na época em que era presidente. Alexandre de Moraes, na época, barrou essa indicação. Temos um padre José Eduardo, da paróquia aqui de Osasco, de São Paulo. O jornalista Paulo Figueiredo, né, que está lá nos Estados Unidos, comentarista político, também está nessa lista. E o Fernando Serimedo, que é aquele argentino, o famoso o careca, que fez aquele vídeo lá sobre a questão das urnas, o processo eleitoral aqui, das últimas eleições, também está nessa lista aí de indiciados. A Polícia Federal, que afirma ter descoberto um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, uma quarta pessoa ainda não identificada, após as eleições de 2022. Seu comentário, Jean Turco? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, realmente as suspeitas e as acusações são gravíssimas, porque se o que está se hipotizando realmente aconteceu ou teve uma tentativa de organizar tudo isso, obviamente é algo gravíssimo, tanto pelos crimes ao nível pessoal, de homicídios, quanto, obviamente, pelo que isso representa em termos institucionais e políticos. E sobre isso aqui, eu entendo que haja um consenso total de todos os analistas, todo o país, e todo mundo rechaça isso. Exceto talvez 1, 2 hiper extremistas, malucos, etc. O ponto, qual é o problema? Qual é? Além dos tecnicismos jurídicos, que importa muito neste caso, obviamente,
se foi feito, se foi tentativa, se foi só pensado, etc. e tal. Acho que daqui a pouco o André vai focar melhor que nós nisso. Mas também o problema qual é? Que isso vem num contexto que é importante explicar, que é um contexto de desconfiança e deslegitimidade total dessas instituições, dessas pessoas específicas. Então não tem muita confiança, as pesquisas de opinião já mostram isso, perante a população. Então a população justamente desconfia, que é uma boa atitude sempre, de ser cético, etc., especialmente de quem detém poder, de não acreditar de cara, de primeira, e querer ver os fatos, esperar provas concretas, em lugar de ter conclusões precipitadas, etc. Ainda, algumas dessas pessoas, como você, que você, por exemplo, nomeou, já foram indiciadas e acusadas de outras coisas no passado. O caso, por exemplo, de jornalistas, Figueiredo, Felipe Martins, o caso também do jornalista argentino, ou mesmo Bolsonaro, que agora está já dentro dos inquéritos, etc. Então, de novo, lança uma suspeita que seja mais que possa ser uma perseguição política, né? Neste contexto de polarização, de falsidade, de desonestidade intelectual, de oportunismo, de utilizar a máquina estatal contra inimigos privados, a suspeita que as pessoas têm é essa. Então, não é que algumas pessoas estão relativizando e minimizando porque não entendem a importância, a gravidade das suspeitas, mas porque desconfiam de quem está liderando esses processos. Isso é muito grave, porque todos os processos, especialmente algo tão importante, tem que ter uma legitimidade, uma aceitação perante a população, porque é a partir disso também que vale que tudo isso fique estável também no futuro. Então, aí vamos à segunda questão. Uma que é os fatos que serão averiguados. E dois é como tudo isso está sendo organizado, o processo que está sendo feito, etc. Bom, primeiro, o que nós temos? Nós temos graves irregularidades, porque é tão simples assim. Por quanto possa ser grave o fato, nada justifica que a vítima seja também investigador e seja também árbitro, e seja também juiz quem vai decidir. Isso está fora de cogitação. Veja, em uma situação normal, em um país normal, todo mundo, o país todo, se uniria neste momento para criticar e rechaçar e jogar para fora da arena política possíveis, potenciais atitudes violentas deste tipo. Por que isso não acontece? Porque se vê essas irregularidades. E não é algo irrelevante, não é só um vício de forma. Isso, de novo, fortalece a suspeita que possa ser tudo faccioso, que possa ser uma perseguição política, e aumenta a desconfiança e a deslegitimidade de algumas pessoas, né? Então acontece, ainda mais, sempre deveria, mas ainda mais em casos tão graves, deveria ter um apreço pela lei, pelo Estado de Direito, seguir ao pé da letra, ter muito mais cuidado e por exemplo, então, a partir de várias questões jurídicas, será que é o STF que tem realmente fórum para este caso? Será que é juízes que se autocitam 44 vezes, que estão entre as vítimas, não têm conflito de interesse, podem tranquilamente investigar e julgar tudo isso? Então, todas essas questões se tornam, na verdade, a questão principal. Porque não é só uma questão de ter um processo, é sempre a ideia de ter o justo processo. Então, tudo isso tem que ser investigado, tem que ser averiguado. Caso haja crime, as pessoas têm que ser presas com rigor da lei, punidas com rigor da lei, mas também com o justo processo. As duas coisas andam inevitavelmente juntas. Inclusive, e termino, para o futuro. Porque Brasil 2030, 2035, nada impede que tudo isso seja revisto. Como muitas vezes fala o grande filósofo, né? Tudo é incerto até o passado. Então tudo isso pode ser revisto exatamente por culpa dessas irregularidades, que mudando o vento do poder político, pode ser reconsiderado muito bem. Agora, nós queremos que seja averiguado, queremos que seja investigado, queremos que eventuais criminosos sejam punidos e que também não seja revisto daqui a alguns anos. Para isso, é preciso o justo processo. Muito bem, e é mais ou menos nessa linha o comentário do Ricardo Gomes, feito no nosso programa Magna Carta, que foi ao ar na semana passada.
A gente separou um trecho aqui que achou que vale a pena, se você ainda não viu, ver e se já viu, rever. Vamos dar uma olhadinha aí no comentário do Gomes no Magna Carta. Houve um planejamento de um golpe de Estado, liderado por generais do Exército Brasileiro? E Bolsonaro estava envolvido nesse planejamento? Se sim, houve um comando de Bolsonaro para executar o plano ou, ao contrário, para não executá-lo? A confiança que um país tem na solução de um caso dessa magnitude depende diretamente da percepção da sua apuração e do seu julgamento como justos e legais. Os maiores veículos de imprensa retratam, com cada vez mais frequência, que esta não é a percepção consolidada no Brasil. Bom, para falar dessa questão dos trâmites legais, ninguém melhor do que o André Marcília, que está aqui com a gente hoje. Marcília, você já andou fazendo algumas análises, eu vi aí alguma coisa no seu Twitter e tal. Um apanhado geral do que foi visto até agora nesse caso. Olha, bom, boa noite a todos. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa realmente contingenciar esses fatos, seja do ponto de vista jurídico quanto político. Essas coisas ficam um pouco indissociáveis no Brasil que nós temos hoje. Juridicamente, para a gente fincar algumas estacas, a gente precisa primeiro pensar que nós temos um STF que hoje, em tese, não deveria sequer tratar desse assunto, mas a gente tem um dos indiciados sendo o Ramagem, que é deputado federal. Então, aí o STF passa a ser, por conta do foro... Basta ter um que vai todo mundo. Pois é, essa é uma discussão antiga e sempre nova em relação ao STF, se a atração do foro para o STF. O próprio STF entende, em muitos casos, que não. Né? Mas nesse caso parece que sim. E curiosamente tem ali o Ramagem. A gente precisa entender o relatório até para saber se realmente, de repente, a participação dele não é formal, até para atrair para o STF o caso. Porque senão, em tese, isso não deveria sequer estar no STF. Agora, é indubitável que não deveria estar com o ministro Moraes. Isso não tem discussão. Não tem como você ser... E no caso, muitas pessoas falando, ele é o juiz e a vítima. Não, ele é mais que isso. Ele tem sido o investigador, o juiz e a vítima, porque a gente está ainda na fase de investigação. Então é necessário, o indiciamento é isso, nada mais é do que formalizar uma investigação. Não tem como alguém compor esses três personagens e isso não ser nulo. O próprio fato de a imprensa ter noticiado que 44 menções foram feitas a ele por ele mesmo mostra o envolvimento emocional que naturalmente o juiz tem quando trata desse caso, sendo ele vítima. Não tem como não ter um afastamento necessário para se julgar de forma adequada a um caso como esse. Então, e como bem disse o Jean Turco, se depois esses fatos forem adiante revistos, isso pode tornar nulo tudo, ainda que haja culpa. Porque todas as decisões decorrentes de um juiz incompetente, no sentido de não ter competência para julgar, todas as decisões são nulas. Então, a gente, inclusive, tem um gasto público gigantesco para depois coisas... O ministro Gilmar Mendes já se pronunciou a respeito disso, né, dizendo que seria um absurdo o afastamento do Moraes nesse caso, porque outros juízes que entrassem no lugar dele também poderiam ser atacados, e aí você teria uma suspeição de todos, né? E é um tribunal apenas com 11 juízes, então não teria como fugir dessa situação, foi mais ou menos o argumento dele. Pois é, mas o direito ele julga o passado, ele não julga o futuro. Então se pode ser que já não está na mesa para ser julgado, né? Pode ser um monte de coisa. Se a gente cogitar o futuro, a gente nunca começa um julgamento. Então a gente tem que julgar com o que a gente tem na mão. Na mão, ele hoje é uma das vítimas, enfim, isso foi explicitamente dito, então isso não poderia acontecer. Ainda tem outras questões, como, por exemplo, essas mensagens, muitas pessoas dizem, houve essa discussão de fato, houve cogitação ou houve uma execução, e eu entendo que muitos desses momentos que estão sendo traçados são de cogitação e não de execução. Aí algumas pessoas dizem, poxa, mas houve troca de mensagem?
imagens, houve monitoramento de autoridades. Bom, mas você não basta ter uma ação, essa ação precisa estar relacionada à tentativa de golpe. Então, se eu monitoro, isso não pode ser tentativa de golpe, isso é desvio de finalidade do funcionário público ou do servidor público que monitora autoridades ou troca de mensagens. Bom, troca de mensagem não é execução. Eu posso pensar em execução de troca de mensagem para crimes contra a honra, mas não para tentativa de golpe. Então, esse início de execução precisa existir e estar relacionado à tentativa de golpe. E para isso a gente precisa conhecer os fatos todos. Por enquanto a gente conhece só os indiciados. Eles expuseram as pessoas e guardaram os fatos. É o contrário, tem que guardar as pessoas justamente porque a gente está no momento ainda inicial e expor os fatos. Então tem muita coisa que realmente, como disseram os meus antecessores, nos levam a uma cogitação, aí sim, uma cogitação de que, enfim, no mínimo essas investigações estão sendo conduzidas de forma política. Perfeito. Tem uma lista de presos também, o Mário Fernandes, que é general da Brigada do Exército, atualmente na reserva, e que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência do governo Jair Bolsonaro, mais 3 militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos como os Kids Pretos, essa é a expressão utilizada. Vladimir Matos Soares, que é um policial federal, e aí nós temos alguns áudios que foram vazados também e publicizados nos últimos dias. A gente separou alguns deles para ouvir aqui e depois ter a análise. E o Luiz Felipe já está aqui com a gente. Vamos ver o que ele tem a dizer depois desses áudios. Pode soltar. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Luiz Felipe, tem essas conversas, né? Inclusive, algumas pessoas pegam o teor dessas conversas para até inocentar o ex-presidente Bolsonaro, dizendo, olha, ele não quis fazer, né? Apesar do pessoal estar ali pedindo. Queria a tua análise geral também desse episódio todo, o que foi divulgado até aqui. A gente sabe que tem coisa que ainda está para surgir, né? Se é que vai ser publicidade em algum momento. Boa noite. Boa noite. Bem, na minha opinião, isso aí é uma cortina de fumaça para muita coisa errada que o governo quer fazer. Né? Não somente enterrar por terra, estou fazendo um pleonasmo aqui, mas enterrar definitivamente a elegibilidade do presidente Bolsonaro, que na minha opinião é possível, não via indício nenhum para a criminalização do presidente Bolsonaro no passado, como eu já havia mencionado. Então eu vejo isso como uma tentativa de enterrar politicamente qualquer possibilidade de elegibilidade. Eu vejo isso. Eu vejo a visita da China e o acirramento da parceria chinesa com o Brasil, sobretudo depois dos eventos lá no Rio de Janeiro. Teve lá COP30, COP20. G20. O G20, e depois tem também a questão do meio ambiente, que também vai... Que vem a COP30 em Belém. Vai ter a COP30. Então eu vejo aí um acirramento dessa amizade não tão confortável para o brasileiro, confortabilíssimo aí para um governo criminoso como o nosso. Vejo esse fator político. Vejo mais um fator político. Os indiciamentos, eu não li indiciamento nenhum ainda. Como muito bem colocou aqui o Marcília. Eu não li os detalhes do que foi discutido. E também não vi indício que houve violação de lei discutir qualquer coisa dessa natureza. Só vou lembrar que a esquerda já protagonizou vários golpes nos últimos 200 anos. Eles celebram esses golpes, celebram ativamente esses golpes, seus golpistas, e tramam abertamente ou em silêncio vários outros golpes de coisas que eles ainda não controlam. Isso é a natureza da esquerda, sempre foi assim. Então, vamos relativizar aqui essa situação também. Né? Existe aí um certo jeito de se tramar essas coisas que já virou praxe da esquerda e que é aceito até no contexto da discussão política. Agora, quando vem daqueles que são contra o sistema, e de repente isso tudo é um golpe tremendo, uma trama muito profunda. Mas vamos entender também que tem 2 ativos políticos que estão na mesa
para serem executados e que o governo estava perdendo, que era a questão da anistia, onde havia um grande consenso para fazer a anistia. Então, esse movimento, colocar adiante áudios e dizer, olha, teve uma tentativa de golpe, estavam tramando fazer um golpe, certamente tem um efeito político, mas legalmente eu não vejo esse impacto ainda. Mas certamente tem um impacto político nessa questão da anistia, que é onde eles querem criar uma narrativa que não é para ter anistia, no momento em que já havia um consenso. Né? Um consenso, eles sabiam que iam perder se por acaso fosse a voto, se os presidentes de Câmara tivessem a hombridade de colocar isso a voto, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Você acha que não há mais esse consenso agora? Não, eles estão querendo criar esse dissenso. Eu ainda acho que há um consenso pela anistia. Hoje houve uma injustiça absoluta e uma coisa não tem a ver com a outra. Simples assim. Não vejo a questão da anistia tendo a ver com qualquer trama da questão de golpe. E o último fator aqui que eu quero comunicar é que eles estão para cortar recursos das Forças Armadas. Então, existe aí todo um plano de corte de gastos que iam afetar as Forças Armadas. E qual é o benefício do governo, então? Que foi esse governo da esquerda sempre foi contra as Forças Armadas. E dentro das Forças Armadas, existe sim uma parte das Forças Armadas que é favorável ao governo, que é favorável a essas ideias da esquerda e apoiam esse novo governo. Mas tem uma outra parte que não é. Que entende muito bem o que está em jogo quando uma esquerda sobe ao poder, né? Sobretudo nessa questão totalitária, alinhamento com os países ditatoriais, com os países favoráveis ao comunismo, ao terrorismo, etc. Então essa parte das Forças Armadas, eu diria que é o verdadeiro exército de Caxias, que ainda estava lá dentro, é isso que eles vão querer expurgar agora com essas medidas. Então eu vejo que existe esses movimentos políticos, na minha opinião, têm mais valor e mais peso do que qualquer relevância legal de tudo que está sendo tratado. Então eu queria só expor isso para a população aqui, para quem está nos escutando, porque é isso que eu estou vendo. Tá? Não estou vendo essa parte legal ainda e vejo isso como sendo mais uma da série de tentativas de incriminação, não só do presidente, mas de vários do seu entorno, e sem sucesso nenhum. Aliás, se tivesse algum sucesso, foi um sucesso pela injustiça e não pela justiça. E o presidente se pronunciou agora há pouco, quando a gente começava aqui o programa, ele desceu em Brasília, chamou a imprensa ali e deu algumas palavras. Vamos ver o que disse um trechinho desse pronunciamento do Bolsonaro. Peço a vocês da imprensa. A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via LAI, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para vocês descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide dá para afinar ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu para a Polícia Federal, ou determinou, que fosse aberto esse inquérito. É por aí, agora eu peço, eu estou fazendo pergunta, você está encerrando, vou ficar aberto a perguntas, de vocês pedirem via lá esse inquérito. Aí, ao que pareceu, ele estava dizendo sobre esse inquérito da questão até eleitoral, né, do sistema eleitoral, que foi aberto lá na época e não teve mais detalhes, pedindo para ter acesso a esse conteúdo. Agora, neste inquérito também tem muita coisa que não apareceu, né, Marcília? O que está faltando vir à tona, além dos nomes dos indiciados, né, para a gente poder ter uma análise mais completa dos fatos? Pois é, os nomes vieram todos, né? Os fatos vêm a conta-gotas, como tem sido comum, inclusive nos inquéritos que hoje tramitam na corte. Hoje, há 6 anos tramitam, desde 2019, tramitam
no STF. Então, as notícias os fatos são soltados a conta-gotas e com isso a gente vai tentando compor uma realidade que é uma realidade editada. Essa é que é a verdade. Porque a gente não sabe, a gente não pegou e leu tudo. Essas coisas não estão acessíveis. Todos os inquéritos hoje que tramitam sob sigilo no STF são assim. As decisões, quando vêm a público parcialmente, os fatos vêm parcialmente, e com isso a gente consegue compor mais ou menos. A gente vai supondo o que aconteceu, vem um áudio, vem isso, aquilo, e tudo isso é muito ruim. E os nomes vêm todos. Esse é um ponto importante, porque se há um interesse coletivo é nos fatos, né? Nos nomes não. Qual é o interesse dos nomes? Apenas para a imprensa. Então isso mostra também um aspecto importante da politização desse caso, porque se a gente for pensar, por exemplo, essa questão do Bolsonaro, a gente está discutindo aqui qual a participação do Bolsonaro, ele teve, não teve, ele quis ou não quis, enfim, tudo isso não estaria sendo discutido hoje se nós conhecêssemos os fatos e não os nomes. Como a gente conhece os nomes, não conhece os fatos, a gente fica explorando em torno dos nomes o que aconteceu. E isso interessa a quem? Bom, isso interessa a uma mídia expropriatória da verdade, vamos dizer assim, mas interessa também, de alguma forma, a quem quer, me parece, sangrar o nome de Bolsonaro. Muito interessante essa questão da anistia, de fato, nesse sentido, porque o nome de Bolsonaro sangrar é um ativo relevante para a anistia sangrar junto e ser enterrada. A anistia era uma possibilidade real do Bolsonaro, sem precisar das cortes, voltar para o tabuleiro político em 2026. E esse era um conteúdo relevante, sobretudo com o Trump, de novo na história, e a direita, vamos dizer assim, impulsionada ou empolgada com a possibilidade do Trump, que também retornou ao tabuleiro político, e o Bolsonaro, então, também poderia retornar. Então, percebam como os fatos jurídicos, de alguma forma, estão sendo explorados politicamente, e as questões jurídicas reais nós desconhecemos. Um ponto relevante também sobre essa questão jurídica é de que nós temos aqui, estamos tratando de um suposto golpe que aconteceu há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. Como é que pessoas podem ser presas preventivamente, sem nenhuma urgência? Porque se esse golpe fosse para ser dado, ele já teria sido. Muitas pessoas estão dizendo é muito perigoso, é muito perigoso. Se há um imenso perigo em relação a esse golpe, foi as nossas autoridades não terem investigado a tempo isso. Porque se o golpe fosse para ser dado, teria sido dado 2 anos depois que esses fatos vêm à tona. Então é relevante que a gente perceba que a urgência, o tratamento jurídico urgente de tudo isso também é um fator político para esses nomes poderem aparecer, serem sangrados e, enfim, serem, de alguma forma, isso atravessar, né, a bolha jurídica e passar a alcançar interesses políticos. E uma outra notícia que saiu recentemente é o pedido do Ministério Público, nós temos a manchete da Gazeta do Povo, que o MP pediu o bloqueio de 56 milhões de reais de Bolsonaro e indiciados por suposta tentativa de golpe. O Lucas Furtado, que é subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, pediu na sexta-feira, dia 22, a suspensão do pagamento dos salários de 25 militares ativos e da reserva do Exército Brasileiro, que foram indiciados pela Polícia Federal, nas palavras deles, por tentativa de golpe de Estado. E aí tem umas aspas aqui desse subprocurador que diz o seguinte: a se permitir essa situação, a continuidade do pagamento da remuneração a esses indivíduos, o Estado está despendendo recursos públicos, como a remuneração de agentes que tramaram a destruição desse próprio Estado para instaurar uma ditadura, afirmou o Lucas Furtado. O Lobauer, diante disso, né, como é que você acha, até pensando aqui em termos políticos mesmo, né, 2026, a oposição, o nome mais forte da oposição, obviamente, continua sendo o ex-presidente Bolsonaro. Você acha que isso já deve gerar algum tipo de movimentação, seja de apoio, seja de pensar talvez numa outra estratégia, de achar algum outro nome menos desgastado? O que você acha que a direita como um todo deve fazer diante dessa situação que a gente está enfrentando? Olha, quando nós iniciamos a conversa aqui, eu tentei colocar de uma maneira que agora talvez eu consiga colocar melhor. As eleições de 2026
começaram no dia seguinte ao final das eleições municipais, certo? Isso daí faz parte do processo eleitoral de 26. É um processo totalmente político, é persecutório, evidentemente que o objetivo é tirar a figura do ex-presidente Bolsonaro do jogo. Eu não vou dizer aqui, é muito importante dizer isso assim, não importa se ele vai ou se ele não vai ser, ou se ele pode ou se ele não pode, mas ele teria o direito de ser, né? Ele deveria, o que seria o ideal? Que o jogo político fosse transparente e que ele pudesse disputar, se ele quisesse, e no ambiente político de negociação e de aliança, ele pudesse impor o seu nome como se faz politicamente. O que está tentando se fazer, isso sim é um golpe, entre tantos golpes que se fala por aí, é evitar que ele possa fazer isso. Isso é evidente. É o que o Marcília colocou muito bem agora. Se o golpe realmente fosse ser dado, tivesse a condição de ser dado, como é que ele demorou 2 anos para ser anunciado? Coisa mais ridícula. São os aloprados que existem em todos os governos que estavam lá, provavelmente, isso está aí, está no diálogo, está gravado, é grave. Estavam lá tentando formalizar alguma coisa que não tinha a menor chance de acontecer. E se isso aconteceu, que faça-se uma investigação independente da figura política do presidente Bolsonaro. Ele teria o direito de estar no jogo e negociar. O que vai se fazer é que vai tentar tirar o nome dele do jogo. No momento ele está fora, né? Ele está fora e vai se manter até o final. Eu entendo que esse é o objetivo do Supremo, esse é o objetivo da classe política do Executivo e também de uma boa parte do jogo bruto no Congresso Nacional. Ou seja, são forças grandes que estão organizadas para que isso aconteça. Acho que a grande chance é que isso aconteça. O que eu acho perigoso, além disso estar prestes a acontecer, ele pode ser preso. Se ele for preso, você faz uma provocação à população. Eu não sei qual seria o resultado disso, mas é um ambiente totalmente desnecessário e as pessoas não são idiotas, elas estão acompanhando isso. A população sabe que tem está se jogando muita areia nos olhos das pessoas em função de coisas que vai se fazendo por debaixo do pano, nesse governo inclusive. Então, voltando ao ponto, em 2026, se o presidente ou o ex-presidente não puder concorrer, o jogo muda completamente, mas talvez, e eu espero que assim aconteça, o feitiço volte contra o feiticeiro.